Entenda a área de integração do PMBOK em tempo recorde. Essa é a nossa última área aqui dessa série. Na verdade, no PMBOK até não é não, tá? No PMBOK essa é a primeira área, capítulo 4 do PMBOK, pelo menos esse é o capítulo na quinta edição do PMBOK, né? A gente está quase aí na época de virada, né, para sexta. Mas quem me acompanha aqui nos meus vídeos sabe que eu sempre recomendei estudar a integração por último. E por que que eu dou essa recomendação? Porque, como o próprio nome da área diz, essa é uma área integradora, ela serve para aglutinar, ela serve para fazer com que os processos das outras áreas conversem entre si, né? Trabalhem em conjunto. Então, você estudar um processo que é integrador, que é aglutinador, antes de conhecer quais são as partes a serem integradas, eu acho que é um negócio muito complicado, fica muito na abstração e todo ser humano só aprende de verdade com base em experiências concretas, em coisas concretas, tá? Então, eu espero que você já tenha visto os outros vídeos aí das outras áreas de conhecimento. Se não viu, dá uma olhada lá e depois você volta aqui para esse da integração, tá? Agora, se quiser assistir também, não tem problema, assiste agora e depois assiste de novo ao final, tá? Essa área de conhecimento, como não poderia deixar de ser, ela tem processos em todos os grupos de processo do PMBOK, tá? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, tá? Eu digo que não poderia deixar de ser porque ela serve justamente para integrar o PMBOK como um todo. Então, temos na iniciação, desenvolver o termo de abertura do projeto. No planejamento também temos um processo, que é o desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Na execução, mais um processo, que é orientar e gerenciar o trabalho do projeto. No monitoramento e controle, é o único grupo aqui que a gente tem dois processos, né? Monitorar e controlar o trabalho do projeto e também realizar o controle integrado de mudanças. E na quinta, ou melhor, no quinto e último grupo, que é o encerramento, a gente tem o encerrar o projeto ou fase, tá? Esses dois processos da ponta, né, esse que desenvolve o TAP e o encerrar o projeto ou fase, são os únicos processos que eu diria que eles são mais ou menos autônomos, eles têm uma função em si mesmos, sem depender de integrar outros, né? Porque esse primeiro desenvolve o TAP e o último ele serve para encerrar formalmente o projeto. Agora, esses outros 4 processos do MEI que eu citei aqui, o do planejamento, encerramento, e os dois do monitoramento e controle, eles têm muito essa função, né, de integrar o restante do PMBOK. Mas vamos falar um pouco de cada um deles, né? Primeiro, o processo da iniciação, que é desenvolver o termo de abertura do projeto. Como você deve imaginar, a função desse processo é desenvolver esse importantíssimo documento que é o TAP, o termo de abertura, que serve para autorizar formalmente o projeto, né? E serve também para conceder a autoridade formal ao gerente de projetos para que ele possa gerenciar esse projeto, tá? Normalmente, quando não se tem o TAP ou quando não se tem um documento equivalente e a empresa ou a unidade organizacional, ela não é muito pequenininha, ela é ali de média para grande, acaba surgindo muita confusão, tá? Eu me lembro de trabalhar, numa época que eu trabalhava numa empresa que era de média para grande, tinha cerca de uns quase 1000 funcionários aí, e eu me lembro uma vez uma discussão terrível numa reunião gerencial em que uma pessoa foi reclamar para um diretor que o projeto dele estava às moscas, que não tinha pessoas para trabalhar, e aí descobriu-se que na realidade esse projeto nem era para ter iniciado. Então essa pessoa ela foi de reclamador, né, de pessoa que estava reclamando a ausência de recursos, para alguém que acabou tomando um belo do xingamento, um belo do esporro lá, justamente porque um funcionário dele tinha começado na cabeça dele a executar um projeto que não era para executar. Isso significa o quê? Desperdício, né, para a empresa, né, que está aí, algumas pessoas da empresa estão gastando as suas horas, gastando recursos da empresa em algo que não era para acontecer. Esse processo serve justamente para evitar esse problema, tá? O segundo processo, desenvolver o plano de gerenciamento de projeto, é um processo aí, esse é o nosso primeiro processo aglutinador, né? Se você acompanhou os outros vídeos dessa série, você deve ter visto que eu falei sobre vários processos do grupo de planejamento nas mais diversas áreas, e esse aqui é o processo que agrupa todos eles. Então você vai se lembrar lá, por exemplo, do criar EAP, do definir o escopo, do desenvolver o cronograma, né, desenvolver o orçamento, estimar os custos, estimar as durações das atividades, vários processos de várias áreas diferentes, e o desenvolver o plano de gerenciamento de projeto é o processo que faz todos esses outros processos conversarem entre si, para que uma saída lá da área de custos converse, né, ou seja compatível com uma saída da área de escopo, seja compatível com o processo lá da área de tempo. Não adianta nada eu dizer que vou produzir alguma coisa se eu não tenho dinheiro para produzir isso, se eu não tenho prazo suficiente para produzir isso. Esse processo serve justamente para parar essas arestas e fazer com que o plano de gerenciamento de projeto, que a gente
vai ter como produto final, né, desse grupo de processos, seja algo que realmente valha, né, algo que seja realmente realista e que tenha coisas factíveis ali, não seja só uma peça, né, de ilusões, como acontece em muitos lugares por aí, tá bom? Terceiro processo é o processo lá da execução, que é o orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Esse processo basicamente coloca o plano de gerenciamento de projeto que foi criado no processo anterior em prática e também aglutina todos os outros processos que são lá do grupo da execução. Mais uma vez, se você já viu os outros vídeos, você deve ter me visto falar aí de vários outros processos da execução. Um deles, por exemplo, é realizar a garantia da qualidade, desenvolver a equipe do projeto. São só 2 exemplos aí da execução e esse processo serve também para colocar todos esses processos em execução de uma maneira integrada, além de colocar o plano de gerenciamento de projeto também para rodar, beleza? No monitoramento e controle nós temos 2 processos. E por que nós temos 2 processos? Porque dentro do controle, dos processos de monitoramento e controle das diversas áreas, a gente vai ter processos que estão trabalhando ou numa dessas funções de monitorar e controlar, ou nessa outra função de realizar o controle integrado de mudanças, ou as duas coisas. Vou pegar só 3 exemplos aqui. Se você pegar o processo, controlar o escopo, controlar o cronograma e controlar os custos, ambos não, porque são 3, né? Todos esses 3 processos aqui têm essas 2 facetas, né? Controlar o escopo, ele se preocupa tanto em monitorar, quer dizer, checar que, ou garantir de certa forma ali, né? Avaliar se o escopo que está sendo executado é aquele que foi planejado de fato, e também, eventualmente, processar as mudanças de escopo que chegarem aí solicitadas, por exemplo, pelo cliente, tá? Vamos pegar controlar o cronograma, a mesma coisa, ele serve tanto para o gerente ali checar se o projeto está dentro do cronograma, está dentro daquele prazo que foi estimado até o momento, quanto também para eventualmente efetuar alguma mudança no planejamento aí referente à área de cronograma. E na área de custo a mesma coisa, né? Agora, por que existem esses processos integradores, né? O monitorar e controlar o trabalho do projeto, por exemplo. Esse processo existe porque na hora que eu estou monitorando, não faz sentido eu monitorar só custo, só escopo, só qualidade. Essas coisas têm uma ligação entre si. Pode ser que eu perceba, por exemplo, um aumento de custos no meu projeto. E, de repente, na hora que eu faço esse monitoramento, eu posso perceber que esse aumento de custo se deveu em função de um atraso que eu tive numa determinada entrega. Então, essas coisas não caminham sozinhas, esse processo serve justamente para fazer essa integração, tá? E o realizar o controle integrado de mudanças é a mesma coisa. Se eu tiver uma mudança de escopo, por exemplo, uma solicitação de algum acréscimo no produto do projeto, isso aí não vai afetar só escopo, né? Isso vai afetar prazo, pode afetar custo, pode afetar qualidade, pode afetar risco, pode afetar todas as áreas aí do projeto. Então, o realizar o controle integrado de mudança serve justamente para fazer com que esse processo seja realmente integrado, tá? E por fim, o processo encerrar o projeto ou fase, que também tem um nome bastante sugestivo, que meio que já entrega a rapadura aí, né? Basicamente serve para você encerrar formalmente ou um projeto, quando você chegar ao final do projeto, ou uma de suas fases. Talvez tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre ciclo de vida do projeto, né? Que é o conjunto de fases do projeto, é uma separação temporal, uma separação em etapas do projeto, e cada uma dessas etapas, quando completada, deve também ter o seu encerramento formal feito por esse processo aqui, que é o encerrar o projeto ou fase. Pode ser que na sua realidade você não esteja acostumado com essa ideia de encerrar fases formalmente, porque o porte do projeto com o qual você trabalha pode ser às vezes um pouco menor, e aí não tem essa história de divisão de fase, né? Basicamente é tudo uma coisa só. Mas mesmo em projetos pequenos, isso tem se tornado relativamente comum, né? Por exemplo, quem trabalha com Scrum ou com métodos ágeis, que são metodologias mais rápidas mesmo, projetos de curta duração, existem as iterações. A gente pode, de certa forma, dizer que as iterações são fases e que tem também um rito de encerramento, claro que de uma maneira mais simples do que grandes projetos aí de capital, né? Projetos, sei lá, de construção de usina ou de barragem, ou de qualquer outra coisa mais grandiosa assim, mas mesmo as metodologias ágeis gerenciando projetos menores têm o seu rito aí de finalizar as iterações e também finalizar o projeto lá no fim das contas, tá? Com isso, então, a gente chegou ao final dessa área de conhecimento, ao final dessa série. Eu espero que você tenha gostado. É claro que não dá para aprender todos os detalhes em minúcias, mas o meu objetivo aqui foi te dar uma visão geral de cada uma das 10 áreas do PMBOK e dar uma visão geral também de cada um dos processos que estão dentro dessas áreas. Então, se você percorrer toda essa série de vídeos aqui no nosso canal, você vai passar por todos os agora 47 processos, né, na quinta edição,
Vamos ver na hora que a sexta edição sair realmente a versão final, se vai permanecer essa mesma quantidade ou se a gente vai ter alguma alteração. Espero que você tenha gostado, mas não acabaram os vídeos não, tá? Acabou essa série, a gente ainda tem muito conteúdo para você sobre PMBOK, sobre gerenciamento de projetos, sobre certificação PMP e certificação CAPM. Um grande abraço e até a próxima.